Você acha que o Papai Noel sempre foi esse velhinho sorridente que distribui presentes? E se eu te dissesse que, antes disso, ele foi um espírito do inverno, um juiz silencioso e até uma figura temida? Hoje você vai descobrir a origem secreta do Papai Noel. E talvez nunca mais veja o Natal do mesmo jeito. E no final, temos uma curiosidade bônus para você. Aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo. Antes do Papai Noel, espíritos do inverno e festivais pagãos. Muito antes do Natal cristão existir, o inverno já era visto como um período sagrado e perigoso. Nas culturas pagãs da Europa antiga, o solstício de inverno marcava a noite mais longa do ano, um momento em que o mundo parecia suspenso entre a vida e a morte. Acreditava-se que espíritos ancestrais vagavam pela terra, observando o comportamento humano. Alguns traziam proteção, fertilidade e abundância. Outros puniam o egoísmo, a mentira e a desobediência. Durante festivais como o Yule Germânico e a Saturnália Romana, as pessoas acendiam fogueiras, trocavam presentes simbólicos e tentavam agradar essas entidades invisíveis. Aqui nasce uma ideia poderosa. Alguém vê tudo. Alguém julga. Alguém recompensa. O embrião do Papai Noel não era um homem. Era um espírito do inverno. São Nicolau. O homem real por trás da lenda. Séculos depois, essa antiga figura espiritual ganharia finalmente um rosto humano. São Nicolau de Mira foi um bispo que viveu no século IV, na região da atual Turquia, em um período marcado por crises e desigualdade. Diferente de muitos líderes religiosos de sua época, Nicolau ficou conhecido por atos secretos de generosidade e compaixão. Ele ajudava os pobres durante a noite, deixava moedas para famílias desesperadas e protegia crianças e viajantes sem jamais buscar reconhecimento. Não queria fama. Não desejava glória pessoal. Com o passar do tempo, histórias sobre seus milagres e sua bondade silenciosa se espalharam por toda a Europa. O espírito invisível do inverno agora tinha nome, história e um propósito moral claro: dar sem esperar nada em troca. Sinterklaas, a ponte entre o santo e o mito. Na Holanda, São Nicolau se transformou em Sinterklaas, uma figura central das tradições de inverno. Vestido como um bispo, ele chegava de barco, vindo de terras distantes, trazendo presentes para as crianças obedientes. Mas nem tudo era apenas doçura e celebração. Sinterklaas também avaliava comportamentos, observando atitudes ao longo do ano. Quem se comportava mal podia receber carvão, ou apenas um aviso silencioso carregado de significado. Com o tempo, essa tradição cruzou o oceano junto com os imigrantes holandeses e, pouco a pouco, o nome Sinterklaas se transformou em Santa Claus. Nesse processo, o santo histórico começava, definitivamente, a virar mito. Ded Moroz, o Papai Noel do leste europeu. Enquanto isso, no leste europeu, surgia uma figura ainda mais antiga. Ded Moroz, o avô gelo, diferente do Papai Noel ocidental, Ded Moroz não nasce do cristianismo, mas do folclore eslavo. Ele representa o próprio inverno personificado, uma força viva da natureza. Controla o frio, a neve e o tempo, moldando a paisagem e o destino dos homens. Pode ser generoso com quem o respeita, ou implacável com quem o desafia. Aqui, o Natal não é apenas celebração. É reverência pela força da natureza. Mais uma prova de que o Papai Noel possui muitas faces e significados ao redor do mundo. O lado sombrio do Natal, Krampus e Knecht Ruprecht. Mas toda luz projeta uma sombra. Nos Alpes surge Krampus, uma criatura demoníaca que pune crianças desobedientes.
Com correntes, chifres e uma aparência aterradora, ele representa o medo ancestral usado como disciplina. Ao seu lado, Knecht Ruprecht, o servo severo que acompanha São Nicolau. Enquanto um recompensa, o outro pune. O Natal, aqui, não é apenas magia. É moral, é consequência, é luz e escuridão. A reinvenção moderna. O Papai Noel da Coca-Cola. No século XX, tudo muda. A Coca-Cola ajuda a popularizar a imagem do Papai Noel alegre, robusto e vestido de vermelho, consolidando um visual que atravessaria gerações. As ilustrações de Hedon Sundblom não criaram o personagem, mas o fixaram de maneira definitiva no imaginário global. O espírito ancestral, o santo histórico e o mito folclórico se fundem, transformando-se em um poderoso ícone cultural. É nesse momento que o Papai Noel moderno, como o conhecemos hoje, finalmente nasce. E se você estiver curtindo essa viagem pelas origens do Natal, o seu like já ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se quiser apoiar ainda mais, clique também no botão Hypar. Agora, de volta ao vídeo. Papai Noel na cultura pop. No cinema, na literatura, nos jogos e nas séries, o Papai Noel assume 1000 formas. Em Crônicas de Natal, o Papai Noel ganha uma versão carismática, ousada e surpreendentemente humana, distante da imagem tradicionalmente idealizada. O filme reinventa o mito ao apresentar um Noel falho, divertido e heróico, aproximando ainda mais essa figura lendária do público moderno e fortalecendo sua conexão emocional com as novas gerações. No filme Klaus de 2019, a origem do Papai Noel é apresentada como uma lenda construída a partir de pequenos gestos de bondade. A animação transforma o mito em algo profundamente humano, mostrando como empatia, generosidade e a mudança de comportamento podem dar origem a uma tradição capaz de atravessar gerações. Em diversos livros ao redor do mundo, o Papai Noel é retratado sob múltiplas perspectivas, indo do símbolo mágico da infância a uma figura profundamente simbólica e reflexiva. Essas obras exploram suas origens, valores e contradições, usando o personagem para falar sobre generosidade, esperança, memória e o impacto das escolhas humanas ao longo do tempo. No jogo Sackboy: A Big Adventure, o Papai Noel aparece de forma lúdica e descontraída por meio de uma DLC que disponibiliza um traje temático. Essa representação reforça como o personagem se tornou um ícone cultural versátil, capaz de transitar do folclore ancestral para o universo dos games sem perder seu apelo simbólico e festivo. Na série Meu Papai, ainda, é Noel, o Papai Noel é retratado sob uma perspectiva familiar e contemporânea, explorando os desafios de manter viva uma tradição em um mundo cada vez mais cético. A narrativa humaniza o personagem ao mostrar conflitos, responsabilidades e a passagem do legado, reforçando o Natal como um elo entre gerações. Fora das telas, o Papai Noel ganha vida nas performances realizadas por pessoas comuns em shoppings, hospitais, escolas e espaços comunitários. Essas representações transformam o personagem em um gesto vivo de acolhimento e afeto, levando conforto, alegria e esperança especialmente a crianças, idosos e pessoas em momentos delicados. O Papai Noel pode ser um herói, vilão, figura cômica ou até aterradora. Isso acontece porque ele deixou de ser apenas um personagem. Ele virou um arquétipo universal, o que Papai Noel realmente representa. No fim das contas, Papai Noel não é sobre presentes ou consumo. É sobre esperança, sobre pertencimento e sobre o desejo profundo de não se sentir sozinho. É sobre acreditar que, mesmo em silêncio,
Alguém observa, se importa e escolhe espalhar gestos de bondade pelo mundo, especialmente quando tudo parece frio, difícil ou distante. Curiosidade: a origem da árvore de Natal. Antes do pinheiro se tornar um dos maiores símbolos do Natal, o carvalho era a árvore sagrada de muitos povos europeus, especialmente entre celtas e germânicos, estando ligado a deuses antigos e rituais da natureza. Com a expansão do cristianismo pela Europa, muitos desses símbolos pagãos foram gradualmente ressignificados ou substituídos. Nesse processo, o pinheiro passou a ganhar destaque. Por permanecer verde mesmo durante o inverno rigoroso, ele passou a representar vida, resistência e esperança em meio à escuridão e ao frio. Foi a partir da Alemanha, entre os séculos XVI e XVII, que o pinheiro começou a ser incorporado às celebrações cristãs do Natal. Segundo a tradição, São Bonifácio teria utilizado o pinheiro para substituir o carvalho pagão, associando sua forma triangular à ideia da Trindade. Já Martinho Lutero, de acordo com relatos populares, teria decorado uma árvore com velas para representar as estrelas no céu e simbolizar o nascimento de Cristo, ajudando a consolidar a árvore de Natal como a conhecemos hoje. Se você gostou desse mergulho pelas origens do Papai Noel, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação para não perder nossos próximos vídeos sobre mitologia, folclores e lendas do mundo. Compartilhe com amigos que amam mistérios e histórias pouco conhecidas. Comente aqui embaixo qual parte desse vídeo mais te surpreendeu ou qual lenda natalina você gostaria de ver aqui no canal. Cada comentário, cada like e cada compartilhamento ajudam demais o canal a crescer e mostram para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, conheça o clube de membros com benefícios exclusivos. É só clicar em Seja Membro. E para fortalecer ainda mais, você também pode usar o botão Hypar e o Valeu Demais. O seu apoio faz toda a diferença. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Até o próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.